Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. 21 de abril, o único feriado nacional a homenagear uma pessoa. O nome que abre o livro de aço dos heróis do Brasil, que dá nome ao Palácio do Governo de Minas Gerais, da Assembleia do Rio de Janeiro, à Guarda de Honra da Polícia Militar de Minas Gerais, patrono de todas as polícias militares do Brasil, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, protomártir da independência do Brasil, para alguns, porém, um herói inventado, que não teve qualquer ligação com a independência, um traidor e inimigo da monarquia, e que sequer teria realmente morrido na forca, naquele dia 21 de abril, e de quem ninguém sequer se lembrava à altura da conquista da nossa independência. Então, o que é verdade e o que é mentira, fantasia, invenção sobre Tiradentes, em Confidência Mineira e sua relação com a independência do Brasil, se é que ela existiu. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e hoje vou falar sobre um assunto que tem se disseminado bastante nos últimos tempos, infelizmente sem a seriedade devida e a profundidade merecida, resultando em falácias e ilações sem fundamento que infelizmente não trazem mais do que a disseminação de inverdades, deturpação da história e o vilipêndio da sagrada memória da fundação de nossa nação. Hoje vou falar sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira e sua relação com a independência do Brasil, que neste ano celebramos o seu bicentenário. Vamos conhecer os principais fatos a esse respeito, que derrubam as inverdades e desinformações e resgatam a verdade histórica sobre estes acontecimentos. É fato que ao final do século XVIII, a noção de identidade nacional do Brasil não existia, e nem mesmo o que se conhecia como Brasil correspondia ao que ele se tornou após a independência. Quando se falava em Estado do Brasil, não incluía o que é hoje as regiões norte e parte do nordeste brasileiro, por exemplo, de modo que dizer que Tiradentes não lutou pela independência de todo o Brasil é o mesmo que dizer que uma bola é redonda. Porém, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento cujos líderes falavam explicitamente em independência do Brasil. Juro dar a minha vida pela liberdade do Brasil. Já com o Brasil independente, o poeta Machado de Assis, censor do Império, proferiu as seguintes palavras: o crime de Tiradentes foi simplesmente o mesmo crime de Pedro I e de Bonifácio. Ele apenas queria apressar o relógio do tempo. Queria que o século XVIII, de tantas liberdades, não caísse no abismo do nada, sem deixar de pé a liberdade brasileira. Entre os vencidos de 1789 e os vencedores de 1822, não há diferença senão o resultado. Entre a idealização da independência pelos conjurados de 1789 e sua conquista em 1822 se passaram 33 anos. Tiradentes foi morto e os outros conjurados sentenciados ao degredo, a maioria morrendo no exílio, e muitos dos que lutaram pela independência em 1822 sequer haviam nascido quando se deu a Inconfidência Mineira. Alguns, porém, sobreviveram ao exílio e retornaram ao Brasil e apoiaram a independência em 1822. O conjurado Coronel Rezende Costa, após cumprir sua sentença, retornou a Minas Gerais e foi nomeado procurador da comarca de São João del Rei, sendo depois chamado pelo próprio Dom João VI para exercer a função de contador-geral do erário na capital, Rio de Janeiro, cargo que ocupava quando se deu a independência e no qual foi mantido pelo imperador Dom Pedro I até 1827, por sua lealdade. O padre inconfidente Manuel Rodrigues Costa retornou ao Brasil em 1804 e continuou defendendo publicamente os ideais da independência, destacando-se como um dos principais defensores nesta época. Padre Rodrigues Costa seria nomeado por Dom Pedro I cônego da Capela Imperial. Ambos
foram eleitos deputados por Minas Gerais e participaram da Assembleia Constituinte de 1823. Padre Rolim, um dos principais líderes da Inconfidência, também continuou defendendo a independência ao retornar ao Brasil e teve seus bens restituídos pelo imperador após a independência. Todos devem saber que os dragões da independência não estavam presentes no Grito do Ipiranga como pintado por Pedro Américo, uma vez que só seriam criados 2 meses depois, e nem sequer eram dragões, mas sim a Imperial Guarda de Honra, criada a partir do Esquadrão de Cavalaria Ligeira da Guarda do Vice-Rei. No entanto, o quadro de Pedro Américo pode ser muito mais verdadeiro do que se imagina. Os dragões eram uma tropa de elite, treinada para combater tanto a cavalo quanto a pé, armado com fuzis especiais para serem disparados a cavalo. As primeiras companhias de dragões chegaram ao Brasil em 1719, se estabeleceram em Minas Gerais e formariam depois os Dragões Reais das Minas, no qual serviu como alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, como também outros conjurados, como o alferes Vitoriano Veloso e o próprio comandante dos dragões, Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, entre outros que foram salvos graças ao alferes Veloso, o mensageiro dos conjurados. No início do século XIX, os Dragões Reais das Minas eram a principal força militar do Brasil e uma das maiores da América. Em 1822, 6 companhias de dragões mineiros, agora denominados Regimentos de Cavalaria de Primeira Linha, foram enviados pelo governador de Minas Gerais para apoiar o príncipe Dom Pedro. O próprio capitão Antônio Dias Coelho, cunhado do Inconfidente Alvarenga Peixoto, reformado desde 1816, pediu para reverter a ativa para apoiar o príncipe, sendo nomeado pelo mesmo governador de armas da província de Minas Gerais. Quando o príncipe Dom Pedro foi a São Paulo pacificar a província, em cujo retorno proclamaria a independência do Brasil a 7 de setembro às margens do Riacho Ipiranga, eram 2 destas 6 companhias de dragões que o escoltavam. Após declarar sua insubordinação às cortes portuguesas no célebre Dia do Fico, o príncipe Dom Pedro foi à capital mineira para pacificar um movimento que se levantava contra a independência. Na viagem, o príncipe regente era acompanhado 2 profundos conhecedores da Conjuração de 1789, o coronel Dias Coelho, revertido à ativa com a patente de general de campo, e seu conselheiro e confessor, Padre Belchior Pinheiro, filho, sobrinho e neto de militares dragões de Diamantina. Ao passar por Vila Real de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, Dom Pedro quis conhecer os locais onde os inconfidentes se reuniram e registrou entusiasmado em seu diário que sentou-se à mesa, em torno da qual reuniam-se os conjurados de 1789. Embora não se pudesse falar em unidade nem em identidade nacional brasileira àquela época, a independência do Brasil, se não tivesse sido abortada graças à traição de Silvério dos Reis e outros delatores, teria seguido um plano prático e objetivo, já traçado pelos inconfidentes. Primeiro, levantar a maior força militar da colônia, os dragões. Segundo, começado o levante em Minas, Padre Toledo asseguraria o apoio de São Paulo, o próprio Tiradentes ia levantar o Rio de Janeiro. Padre Rolim teria garantido a adesão e apoio logístico da Bahia. O sargento Mor Luiz Vaz de Toledo comandaria o contingente de resposta caso o Rio de Janeiro não aderisse ao levante. As outras províncias iriam aderindo à independência uma a uma a partir daí. Foi exatamente o que aconteceu em 1822, exceto pela troca de posição entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dragões apoiaram o príncipe que, a partir do Rio de Janeiro, iniciou a campanha pela independência, apoiado por Minas e São Paulo. A seguir,
as outras províncias foram sendo incorporadas, e efetivamente a Bahia ao final daquele mesmo ano, Piauí, Maranhão e Pará ao longo de 1823 e a Cisplatina no início de 1824, consolidando a independência de toda a América Portuguesa como um novo país, o Brasil, após 2 anos de guerra pela independência, concluída em 1824, o que os Inconfidentes planejaram em 1789. Quando o príncipe regente retornava de São Paulo, após pacificar a Bernarda de Francisco Inácio, foi surpreendido às margens do riacho Ipiranga por um mensageiro que trazia notícias de que Portugal enviaria mais 14 batalhões ao Brasil, com ordens de prender a todos que apoiaram o príncipe Dom Pedro e de levar o agora ex-regente de volta à Europa. Diante da notícia, Dom Pedro aconselhou-se com um especial integrante da sua comitiva, o padre Belchior Pinheiro, mineiro de Diamantina, com quem o príncipe sentou-se à mesa dos Inconfidentes e conversaram sobre a conjuração de 1789. O clérigo, seu maior confidente e confessor, então lhe respondeu: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes portuguesas. Não há outro caminho senão a independência." E foi a conselho do padre Belchior Pinheiro que, às margens do Ipiranga, Dom Pedro proferiu o retumbante brado que mudou para sempre a nossa história. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O ponto em torno do qual certamente há mais desconhecimento em torno da conjuração de 1789 e, consequentemente, gera mais desinformação é a infundada oposição entre o movimento e a monarquia, em que se tornaria o Brasil após a independência. É fato que após o golpe republicano de 1889, a imagem de Tiradentes foi totalmente maquiada no sentido de torná-lo um ícone da propaganda republicana. Atribuí-lo, no entanto, a culpa pelo que fizeram com sua memória e mais ainda ao movimento mais de um século depois é injusto. Em 1789, os Estados Unidos da América, precursor do modelo de república presidencialista atual, mal tinha 10 anos de independência, e há apenas 2 anos, em 1787, antes mesmo que a nação americana tivesse uma constituição, o pai fundador Alexander Hamilton propunha uma monarquia eletiva como forma de governo para o país recém-independente. De fato, o que se conhecia como república à época, como as repúblicas italianas de Veneza e Florença, eram o que hoje seria classificado como uma monarquia eletiva, muito diferente do presidencialismo atual. Também, de fato, Tomás Antônio Gonzaga deveria assumir o governo após a independência, mas o plano dos conjurados é que fosse apenas por 1 ano, e nesse período decidir-se-ia a forma de governo, com a maioria, inclusive os padres Rolim e Toledo, defendendo abertamente uma monarquia controlada, em oposição aos riscos de uma tirania de Estado. O próprio desembargador Tomás Antônio Gonzaga, em sua última visita ao governador da capitania, o Visconde de Barbacena, na tentativa de cooptá-lo para o movimento, o teria dito: "Esta capitania é a que mais facilmente se poderia levantar sem dependência das outras, seja por sua situação de defesa, seja pela sua produção de riquezas e literatura. Falta apenas uma cabeça, um rei e uma rainha." Barbacena não respondeu nem que sim, nem que não, e Gonzaga prometeu voltar. Somado a isso, o projeto de alternância do poder através da eleição entre o grupo fechado de seus principais líderes, não é difícil concluir que
e, muito provavelmente, o novo país seria uma espécie de monarquia eletiva, como as repúblicas que se conhecia à época. Mas, acima de tudo, deveria ser um governo democrático, constitucional, representativo e federativo. Ideias que egressos do movimento levariam para a Constituição do Império na Assembleia de 1823. Ainda neste sentido, a despeito da mentira propagada de que durante o período monárquico a Inconfidência Mineira já havia sido esquecida, sendo desenterrada apenas após o golpe republicano, deve-se salientar que a frase de Machado de Assis, citada no início deste vídeo, é de um artigo seu, por ocasião da celebração da memória da Inconfidência Mineira em 21 de abril de 1865. No ano seguinte, era inaugurado na capital da província de Minas Gerais, atual Ouro Preto, um obelisco que lá está até hoje, em homenagem à Inconfidência Mineira. Em 1880, era inaugurada com a presença ilustre do próprio imperador Dom Pedro II, a primeira pintura em homenagem a Tiradentes, de autoria de Joaquim Leopoldino de Faria. Em 1885, era escolhido o Largo do Rócio, local da morte de Tiradentes, para a construção da estátua equestre de Dom Pedro I, que tornara o Brasil independente. Presente na cerimônia de inauguração, foi o próprio imperador Dom Pedro II quem disse que o alferes que ali morrera dera o primeiro passo para a independência concluída por seu pai, Dom Pedro I. Com tudo isso, podemos concluir que, ao contrário do que muitas vezes nos faz parecer, a Conjuração de 1789, conhecida como Inconfidência Mineira, não foi oposta ao império que o Brasil se tornou após a independência. Muito pelo contrário, foi o início de um processo que seria concluído em 1822, com a participação de remanescentes da Conjura de 1789, a partir dos planos desta, e com o apoio inicial da mesma força militar, os Dragões Reais de Minas. Mais ainda, a Conjura de 89 cultivou e difundiu os mais nobres valores essenciais à construção não somente de um Brasil independente, fosse a 1789 ou em 1822, como a qualquer nação, e tão necessários nos dias em que vivemos. Civismo, erudição, a fé na Santíssima Trindade, senso de justiça, lealdade aos seus pares e um amor incondicional à liberdade, pela qual altivamente se dispõe a luta e a morte. E você, conhecia esses fatos que relacionam a Conjuração de 1879 com a independência do Brasil proclamada em 1822? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, mas se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê. Mas se achou essas informações hoje tão negligenciadas e esquecidas, importantes e relevantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, ajudando assim a combater a mentira e a desinformação a respeito desse tema. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal, e é isso aí. Tchau, e que a verdade nos liberte.